Fala, galera de Deus, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o Cabeção. Seja muito bem-vindo você que nos assiste pela IBLN TV, que você possa ficar conosco até o final, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite. Eu quero começar o Cabeção de hoje deixando uma palavra para você que está lá em Hebreus 11:6, quando a Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ei, como anda a tua fé? Será que você está aí, meu velho, esmorecendo, pensando em desistir, pensando em retroceder? Hebreus 10, 38 e 39, a Bíblia vai dizer: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos da fé para a conservação da salvação. Como anda a tua fé, cara? Será que nesse tempo, nesses dias, você tem vacilado? Você um dia está na vibe, outro dia não está? Será que você tem permanecido firme no Senhor? O maior desafio desse tempo, o maior desafio dessa geração é a constância. Que você possa permanecer firme no Senhor, com uma fé inabalável nele, porque Ele, meu velho, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a se colocar diante do nosso Deus nessa noite. Ei, fecha teus olhos, que você possa fazer aí do teu quarto, da sala, eu não sei onde você está, mas que você possa fazer desse lugar no qual você está agora, de um lugar de adoração, que você possa aí, velho, se puder, se ajoelhar, se prostrar diante do nosso Deus, que você possa se apresentar a Ele nessa noite como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Senhor, gera nos nossos corações uma fé inabalável, que em nenhum momento, Senhor, possamos duvidar, Senhor, de quem Tu és, do que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Que a gente não perca de vista, Senhor, as Tuas promessas, que a cada dia, Senhor, possamos nos mover, não pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas que possamos andar por fé. Conduza-nos, Espírito Santo, em cada parte desse cabeção, que tudo que façamos aqui hoje possa glorificar, exaltar o Teu nome, e que a atmosfera que está sendo estabelecida neste lugar, porque o Senhor já se move aqui, Espírito Santo, que essa atmosfera possa invadir cada quarto, cada casa, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e nos conduz em cada parte desse cabeção. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse é o cabeção, meu velho. Você é nosso convidado para adorar o Senhor nessa noite. Que você possa dar todo o teu gás, cara, porque nós aqui somos imparáveis. Ninguém vai nos parar, ninguém vai nos deter. Nós vamos continuar avançando em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero convidar você a abrir os teus lábios e vamos juntos louvar ao Senhor com o Cabeção Music. Amém. Como é bom ter você com a gente nessa noite. Eu não sei como foi sua semana, eu não sei se você está cansado, mas eu quero te convidar, ainda que você nunca tenha declarado o que essa música fala, ou ainda que você já tenha declarado isso como verdade sobre a sua vida, mas hoje você tenha se afastado do Senhor, que hoje você declare que seu coração está aberto para que Jesus entre, que Ele faça coisas grandes aí e aqui com a gente, porque nós somos um. Amém? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória.
Amém. Quando a gente abre o coração para Jesus, Ele entra, Ele faz novas todas as coisas. O ambiente não permanece mais o mesmo. A atmosfera não permanece mais a mesma. Você não permanece mais o mesmo. Amém? A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar,
existe uma coisa que é importante no nosso relacionamento com Deus. Não é só sobre clamar que o reino dele venha, que o Espírito Santo venha, mas é sobre ir até ele. É sobre se achegar até esse amor. Então que você tome uma decisão hoje, que pro resto da sua vida, você caminhe pro mesmo alvo, você caminhe pro Senhor. Sabe, que Ele seja o seu objetivo em tudo que você fizer. Que tudo seja para Ele. Tudo que você decidir fazer daqui para frente, que seja com esse alvo, com esse caminho, com seus olhos em Cristo. Amém? Trouxeste-me ao fim de mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou.
Senhor, porque nós cremos, como diz a Tua palavra, que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque para nós, Senhor, o viver é Cristo. Que essa possa ser uma verdade a cada dia nas nossas vidas, que possamos, Senhor, pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas apenas que são dessa terra, que possamos colocar o nosso olhar em Ti, que possamos buscar, Senhor, ter mais intimidade contigo, que possamos buscar viver aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos, Senhor, contemplar, Deus, as Tuas promessas, aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para nós, mas entender que muito mais, Senhor, do que realizações terrenas, que o Senhor tem algo, Pai, eterno, algo, Senhor, que a traça e a ferrugem não pode corroer e nem o ladrão escavar e roubar. É um tesouro, Senhor, que está à nossa espera. Oh Deus, que possamos, Senhor, entender que muito mais do que podemos viver, contemplar, Senhor, neste tempo, há algo, Senhor, muito maior, infinitamente melhor à nossa espera, que é estar ao Teu lado eternamente. Pois como diz a Tua palavra, o homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso virá o juízo. E nós cremos, Senhor, que quando fecharmos os nossos olhos aqui, se vivermos contigo, se vivermos para Ti, quando fecharmos os nossos olhos nesse tempo, Senhor, nós abriremos os nossos olhos no estado de bem-aventurança eterna. Oh Senhor, que Tu possas estar trabalhando nas nossas vidas. Se há algum caminho mau, que nessa noite a rota seja novamente estabelecida em direção à Tua cruz. Que possamos, Senhor, oh Deus, viver, Senhor, dentro do Teu propósito para as nossas vidas, pois se a nossa esperança em Ti, Jesus, se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, pois estamos certos, Senhor, que nem a morte, nem a tribulação, nem angústia, nem perigo, nem espada, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do Teu amor, Jesus. Por isso nessa noite queremos declarar que nós vamos para Ti, Jesus. Nós queremos caminhar para Ti, Jesus. Nós queremos caminhar na Tua direção, Jesus. Nós queremos, Senhor, caminhar na Tua direção, Jesus. Oh Senhor, oh Deus, esquecendo nós das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós, Senhor, está, Senhor. Nós queremos, Senhor, caminhar em direção ao alvo. Nós queremos caminhar em direção a Ti, Jesus, nessa noite. Aleluia, Senhor. Corremos em Tua direção, Senhor, nessa noite. Oh Deus, faz aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor. Aplauda o Senhor aí do outro lado da telinha. Aplauda e glorifica o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Nossa, muito lindo esse louvor. É muito bom estar em mais uma sexta, em mais um cabeção. Apesar da gente não estar junto, a gente está junto em espírito. Isso é lindo. Então, eu queria que você aproveitasse esses 5 minutinhos, agora que acabou o louvor, para você mandar esse link desse vídeo nos grupos da sua escola, dos seus amigos, valeu, JP, da sua família. Você botar um comentário aí embaixo, chamar a galera, postar no seu Instagram, marcar o YouTube BLN TV. Beleza?
Então vamos junto. Manda aí pra galera. Muito massa estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem. Mais uma sexta aqui no Cabeção. Hoje já está aqui atrás? Vai ficar. Hoje a gente vai falar sobre vencendo a incredulidade. E Deus vai falar ao nosso coração, amém? Então, como eu tenho o costume de fazer, eu vou pedir para você fechar seus olhos mais uma vez, colocar a mão no seu coração e repetir essa oração comigo. Você vai falar o seguinte: Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, porque eu estou vivo e eu estou respirando. E você me ama. Obrigado, Jesus, porque você quer falar comigo e você vai falar comigo. Fala ao meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu não sei o que você está fazendo aí na sua casa, se você está lanchando, se você está no seu quarto, se você está na sala de TV, mas para o que você estiver fazendo agora, tire um tempo para ouvir essa mensagem, ou se você estiver fazendo alguma coisa, pelo menos bota um fone, preste atenção, porque Deus quer falar ao meu coração, Deus quer falar ao seu coração. E, de novo, o tema dessa noite é vencendo a inconstância. E a gente está num momento de quarentena ainda, de distanciamento social, melhor, onde a gente tem que ficar nas nossas casas, a gente passa muito tempo sozinho, ou deveria estar passando muito tempo sozinho. E o que me chama muita atenção, eu estava conversando com o Matheus lá da Paraíba agora, e pelo telefone ele me falou uma coisa interessante que me deixou pensando. Ele falou o seguinte: Júlio, nessa quarentena, no tempo de distanciamento social, a personalidade das pessoas está sendo aumentada. Da forma onde ela estava, ou seja, se a pessoa era irritada pelo fato dela estar sozinha em casa, aquilo se aumenta. Se a pessoa era preguiçosa, o fato dela estar distante das pessoas, aquilo aumenta. E muitas vezes o Ale já falou isso aqui em cima também, que a gente não é definido pelo aquilo que a gente faz em público, mas por aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando. Então, de fato, por a gente estar muito tempo sozinho, acaba que a nossa personalidade, aquilo que está no nosso íntimo, é amplificado. E me chamou a atenção porque nessa quarentena eu tenho observado que muitas pessoas, e em alguns momentos eu me enquadrei nisso também, a gente se viu num lugar de inconstância no Senhor e inconstância em Jesus. Uma hora a gente estava louco e apaixonado por Jesus e veio o distanciamento social, acabaram os eventos, acabaram os cultos, acabaram as programações e de repente parece que nosso relacionamento com o Senhor também diminuiu, acabou. Parece que aquilo que a gente considerava errado, a gente não considera mais. Parece que determinados conteúdos que a gente não absorvia, a gente passou a absorver. E a pergunta é, será que isso realmente foi porque a gente mudou a nossa cabeça, a gente passou a pensar diferente? Não, estou em outra vibe, eu não penso mais tanto assim, eu não acho que eu não sou tão radical. Ou será que, na realidade, a gente só se afastou do Espírito Santo e parou de ouvir a voz dele? Do que a gente tem se alimentado nesse tempo? Tanto tempo sozinho, será que a gente tem usado para nos alimentar da palavra, ver pregações aqui da igreja, participar das programações, gastar tempo no Senhor, em adoração, em oração? Será que a gente tem gastado os nossos dias em séries, jogos e filmes? E não que haja algum problema com essas coisas, mas o problema é quando você só se alimenta delas e você se torna elas. A palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E agora, assim, trazendo para esse contexto que eu estou querendo dizer, quando você se alimenta só de coisas que na teoria não são pecado, como filmes, jogos, enfim, mas em determinado momento você começa a se tornar aquilo, e aquilo começa a te prender, e não deixa de ser só algo que você consegue fazer por liberdade, mas passa a ser algo que te escraviza. E só no Senhor a gente é livre. Mas a pergunta é, será que nesse tempo de distanciamento social, será que a gente usou isso para se aprofundar em Deus? Ou a gente olhou para tantas outras luzes que nos afastaram de Deus? E o meu objetivo com essa mensagem é que após ela a gente possa refletir e que a gente não seja mais inconstante. Que eu não seja mais inconstante na minha vida com o Senhor, que você não seja mais inconstante na sua vida com o Senhor. E para isso eu queria ir lá em 1 Reis 18, para contar a história de Elias, bem rapidinho. Em 1 Reis 17:1, antes um pouquinho da história dele, de fato, diz o seguinte: que Elias era de Tisbe, em Gileade, e disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. O que está acontecendo aqui? Rei Acabe era um rei que estava desagradando ao Senhor, era um rei que estava adorando outros deuses, que estava em idolatria, e Deus tinha levantou o profeta Elias para ir contra esse sistema, para ir contra essa ideologia,
e levantou ele para falar o seguinte: Elias, você vai lá no rei Acabe e vai falar que não vai chover em 3 anos. E é interessante porque o Deus o qual eles tanto adoravam, que era o Deus Baal, era um Deus que representava a chuva. Era um Deus que na visão deles, na época, trazia a chuva para as colheitas. Então, Elias vai para o rei Acabe e fala que não vai chover durante 3 anos. Depois Deus leva Elias para uma caverna, para um lugar distante, onde ele passa um tempo em jejum, de preparação espiritual, um tempo de oração no Senhor. E de fato não chove nesse tempo. E mais ou menos após 3 anos, Deus envia Elias para uma cidade que se chama... Agora me deu branco. Perdi a cidade, mas ele leva Elias para uma determinada cidade, onde ele ia encontrar uma viúva ali. E essa viúva estava prestes a morrer de fome, porque não tinha comida. E é muito louco o que Deus vai fazendo na vida de Elias, ele vai vivendo o sobrenatural. Em determinado momento, quando ele chega nessa viúva que está sem comida, Deus faz ele multiplicar a comida, onde ele é alimentado, onde ela é alimentada. Depois, o filho dessa viúva morre, e porque ele adoeceu, ele morre, e Elias é usado para ressuscitar esse menino, e esse menino ressuscita. E depois de um tempo, Deus fala para Elias que está na hora dele voltar a falar com o rei Acabe, e ele vai para o rei Acabe e fala para o rei Acabe convocar todo o povo. Porque naquele dia ele ia mostrar quem era o Deus de Israel. Se era Baal, se era um deus idólatras, ou se era Javé, se era o Senhor. Então ele manda convocar os 850 profetas, entre eles os profetas de Baal. E naquele momento ele faz o seguinte: vão ter 2 novilhos. E é interessante também porque Baal era representado por um touro. Você vai entender o porquê disso já já. E ele fala o seguinte: a gente vai botar o novilho aqui no altar, e a gente vai orar pedindo para que o Deus verdadeiro desça com fogo. E o Deus verdadeiro vai descer com fogo. E então faz o seguinte: vocês, 850 profetas de Baal, podem começar. Vocês vão orar pedindo para que Baal faça fogo descer e consumir o sacrifício, o novilho. E eles oram desde de manhã até meio-dia e nada acontece. Aí Elias começa a zoar eles, perguntando se Baal não está viajando, não está dormindo, alguma coisa assim, não está escutando. Aí eles começam a se cortar, começam a fazer uns rituais ainda mais sinistros, mais tensos, e nada acontece. Então chega na vez de Elias, ele pede para que encham 16 jarros de água e molham aquele novilho. E é interessante porque estava 3 anos sem chover. E ele mandou trazer 16 jarros de água, eles molham aquele novilho, e depois ele faz a seguinte oração: Senhor, que eles saibam que só Tu és Deus. E naquele momento o fogo cai, o novilho é consumido, todo o povo se converte de volta ao Senhor, e Elias manda matar os 850 profetas, os 850 profetas são mortos. Elias ora de volta para que chova, e volta a chover. Esse era Elias. Era o cara, ele viveu coisas extraordinárias com Deus, assim como muitas vezes nós vivemos coisas extraordinárias com Deus. Mas eu queria que a gente fosse agora em 1 Reis 19, 1 e 4. Você vai ver essa história dos profetas, não é nenhuma página depois. É meia página depois que tudo isso aconteceu, olha o que acontece. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Já basta, Senhor, disse ele. Tire a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Isso me chama muita atenção porque às vezes nós somos igualzinho a Elias. Nós vivemos coisas extraordinárias com Deus, que nós achamos que aquilo é o ápice da nossa vida com Deus. Ouvimos a voz de Deus, vemos alguém sendo curado, vemos uma profecia se cumprindo, não sei, a gente vê algo extraordinário com Deus, vive algo extraordinário com Deus, e logo depois nós nos esquecemos do que Deus já fez. É interessante porque Elias tinha acabado de receber um livramento, tinha acabado de se posicionar corajosamente contra 850 profetas, e por causa de o que uma mulher disse, que ia matar ele, ele corre com medo e pede para morrer para Deus. E depois na história você vai ver que Elias, ele volta para o Senhor, ele volta ao entendimento de quem Deus é, ele
vai para o Monte Sinai, o Senhor fala com ele, é massa, é lindo, e Elias volta ao estado de confiança em quem Deus é e esperança. Mas Elias não precisava ter passado por esse momento de inconstância com Deus. Assim como nem eu nem você precisamos passar por isso. E nesse momento de incredulidade que Elias passou, e muitas vezes nós passamos, a gente precisa entender que a principal coisa que a incredulidade faz, ela nos faz esquecer daquilo que Deus já fez por nós. Porque se Elias tivesse focado naquilo que Deus tinha acabado de fazer, ele não teria tido medo nesse momento. Ele não teria sido inconstante. Se a gente pega a história de Pedro, por exemplo, Pedro andou sobre as águas, Pedro andou com Jesus, Pedro era um dos 3 que estava no Monte da Transfiguração, Pedro viu pessoas ressuscitando, viu Jesus multiplicar o pão, ele mesmo curou pessoas, expulsou demônios, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí nos leva a uma reflexão, que os verdadeiros discípulos, você que está me ouvindo, presta atenção nisso, os verdadeiros discípulos de Jesus não são aqueles que fazem muitos milagres, que vivem muito no sobrenatural, que veem muitas curas, que entregam profecias, que falam em línguas, mas os verdadeiros discípulos são aqueles que perseveram na verdade do Evangelho. As coisas estando difíceis ou fáceis, eles perseveram na verdade do Evangelho. Se as pessoas estão sendo curadas ou não, se ele está com saúde ou não, se ele ouve a voz de Deus quando ele ora ou não, ele persevera na verdade da palavra, na verdade do Evangelho. Quando a gente vai em Hebreus 12, 1-4, diz o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficaram cansados, nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Muitas coisas na nossa vida vão tentar nos tirar do rumo, vão tentar nos fazer e entrar num lugar de inconstância. Mas quando a gente olha para Jesus, que apesar de ser Deus, era homem, e a gente vê nisso, quando ele ora ali diante do Pai, no Getsemane, ele fala Jesus, ele fala Deus, ele era Cristo, ele era Jesus, mas Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Então não era como se Jesus fosse simplesmente Deus ali e nada o atingisse. Porque se fosse assim, ele não teria sofrido na cruz fisicamente, ele não teria sofrido pelo afastamento do Pai quando o pecado entrou nele. Mas a questão é que Jesus, mesmo com tudo isso, ele decidiu não olhar para as coisas que eram circunstanciais, mas para as coisas que eram eternas. A palavra diz que nós não podemos ser movidos por aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos é raso, aquilo que nós vemos aqui na terra, ela passa, ela acaba, mas aquilo que não vemos é eterno. E quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para os heróis da fé, para os apóstolos, como eles morreram e como eles decidiram viver a vida deles, sem inconstâncias, a gente vê que eles decidiram olhar para as coisas do alto, olhar para Cristo. E eu queria te estimular nessa noite, para que você não seja inconstante, para que você não pare de correr. Se em algum momento você desistiu como Elias desistiu, você travou, você foi inconstante como Elias foi, isso não te faz de um desviado necessariamente, isso não faz você de um não filho. Elias é o maioral dos profetas. Foi ele que apareceu ao lado de Jesus na transfiguração, junto com Moisés. Assim como Davi também caiu em um momento, mas ele também era um homem segundo o coração de Deus. À medida que ele se arrepende e busca o Senhor, eu queria te encorajar. Se você caiu, se você desviou, se você saiu, se você foi inconstante como Elias foi, volte. Volte para o lugar de onde você caiu. Volte agora. Agora é o momento da salvação. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você voltar. Não deixe que o diabo entre com mentiras na sua mente dizendo que você é condenado, que não há perdão para você, que você não pode entrar na presença de Deus do jeito que você está. Porque por mais que você tenha pecado, por mais que eu peque, por mais que em momentos a gente acabe caindo em um lugar de inconstância, apesar de que a gente não deveria estar ali, a gente acaba caindo nesse lugar. Jesus nos chama de volta. Assim como Pedro, ele nos chama de volta. É interessante que quando o anjo aparece para as mulheres que vão visitar o túmulo, ele diz uma frase que
são duas palavras tão pequenas, mas que fazem toda a diferença. Ele diz o seguinte, quando ele fala para voltar aos discípulos e falar que ele estava vivo, que ele ressuscitou, ele diz o seguinte: volte aos discípulos e a Pedro. Pode olhar isso em Lucas depois. Conte aos discípulos e a Pedro, que eu ressuscitei. Então Jesus, ele não te olha simplesmente com um olhar de condenação e espera que você volte perfeito para ele, para que você seja perdoado. Mas ele espera que você volte do jeito que você está, em arrependimento. E ele vai te mudar como Elias fez. Então, se você está num lugar, em um momento de inconstância nessa quarentena, se você não está bem. Eu, por exemplo, eu comecei num lugar de inconstância, onde eu estava super bem no Senhor. E, de repente, eu fui pego por uma nova realidade, por uma nova circunstância, e eu não soube lidar com tudo isso. Em um momento, nesse distanciamento social, eu precisei voltar ao Senhor. E se você está nesse momento, eu te encorajo e eu te desafio a voltar ao Senhor. Se arrependa hoje, volte hoje, recomece a subir a escada hoje. Hoje é o momento. Busque a Deus enquanto Ele pode ser achado. Não deixe para depois. O depois, o amanhã, a semana que vem pode nunca chegar. A gente vê em Apocalipse 14, 12 a 13, que diz o seguinte: isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Escreva isto: felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas obras os acompanharão. Deixa eu te falar uma coisa. Você ficar no propósito de Deus leva uma vida. O caminho é estreito. Você alcançar a promessa de Deus, o propósito de Deus, leva uma vida, leva uma longa caminhada, leva tempo. Leva você ser moldado nas mãos de Deus. Leva lágrimas, leva joelho, leva oração, leva tempo investido com intimidade com Deus. Mas para você sair do propósito, basta um ato, basta um momento. E eu sei que muitas vezes isso parece pesado para a gente, mas quando a gente entende que Jesus é a melhor coisa que existe no universo, que Jesus nos chamou para ter intimidade com Ele, nós não vamos ser felizes ou completos sem estar na presença de Jesus, vivendo os planos dele da nossa vida, vivendo os planos que Ele tem para a gente não vai conseguir viver plenamente. Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Os planos dele são planos de paz, eles têm pensamentos de paz a nosso respeito. Então, de novo, não deixe de viver aquilo que Deus tem para você, porque basta um ato para a gente sair dos propósitos de Deus. Então persevere, e a gente vai falar um pouco sobre perseverança já já, mas se você em algum momento saiu desse propósito, volte, porque quanto mais você se afasta desse propósito, mais difícil é de você voltar a ele. É como se fosse uma trilha. Quanto mais você pega o retorno errado, mais difícil fica para você encontrar aquela trilha que você estava seguindo de novo. Então não perca tempo e volte para o Senhor nessa noite. E quando eu digo volte para o Senhor, eu não estou falando que você está desviado, que você está no mundo, que você está, não. Mas volte para o lugar do propósito dele para a sua vida. Volte para o lugar de intimidade. Volte para o lugar de segurança aos braços do Pai. Não se contente com viver simplesmente o religioso. Se você talvez seja um líder, seja um servo em algum ministério, não se contente com o seu serviço, não se contente com fotos, com estar num culto, de mandar coisa no grupo de cabeção, não. Vive em um lugar de intimidade com Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva uma vida crescente nele, de revelação em revelação, não uma vida de altos e baixos. Esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. E nessa noite eu queria trazer para a gente três chaves para a gente vencer a inconstância. Então pegue seu celular, seu tablet, seu computador, seu caderninho, anota aí. Você vai anotar 3 chaves para você vencer a inconstância. E a primeira delas é: precisamos tomar a decisão antecipada de perseverar. Júlio, o que você está querendo dizer? O autor Bob Sorge, no seu livro Segredos do Lugar Secreto, diz o seguinte: todos nós temos períodos de deserto, quando tudo em nossa vida espiritual está seco, empoeirado e sem inspiração. E a única maneira de atravessar esses momentos é tomando uma decisão antecipada de que não importa o quão árduo venha a ser o trabalho, nunca desistiremos de nossa busca por Deus.
Iremos perseverar em Cristo a despeito de tudo. Vou lhe contar mais um segredo. Este tipo de comprometimento para perseverar abre caminho para dimensões mais significativas de relacionamento com Deus. Então, quando a gente decide perseverar, independente do que aconteça, é como se a gente estivesse fazendo o seguinte: a gente não sabe como vai ser o caminho, a gente não sabe o que vai acontecer pela frente, a gente não sabe o que vai rolar, mas a gente antecipadamente faz a escolha que, independente do que aconteça, se for bom, se for ruim, se eu vou ouvir a voz de Deus ou se eu não vou ouvir, se a pessoa vai ser curada, se ela não vai, se os meus familiares vão conhecer Jesus ou não, eu escolho permanecer firme nos propósitos de Deus. Então você meio que tem que fazer essa oração seguinte: Jesus, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual vai ser meu futuro, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual faculdade eu vou entrar, eu não sei com quem que eu vou casar, eu não sei se eu vou casar, se eu vou estar vivo até lá, mas eu escolho hoje permanecer firme na tua palavra, independente do que aconteça, independente do quanto doer. E é bonito falar isso da boca para fora, mas quando você entende a realidade, porque Deus leva a sério as coisas que a gente ora. Deus escuta as coisas que a gente fala, Ele leva a sério as coisas que a gente fala com o nosso coração. Então, quando você fala isso com o seu coração e você fala: Jesus, eu estou disposto a viver os teus planos, e hoje eu escolho perseverar independente do que for acontecer. Por mais que lá na frente você passe por dificuldades e não veja o que está acontecendo, você não consegue prever o que vai acontecer de ruim, mas quando você decide que independente do que aconteça, você vai ficar com o pé no chão, e você vai perseverar, você começa a ter um olhar diferente para situações adversas que vêm na sua vida. Você não é pego de surpresa. E se a gente for em 2 Coríntios 4, 16, 18, diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que a gente possa decidir hoje escolher o nosso relacionamento com Deus. Que a gente possa escolher hoje, independente se você está fora, inconstante, distante. Escolha hoje, que a partir de hoje você vai entrar nessa busca, que você vai se esforçar, apesar das quedas que podem vir a acontecer, das dificuldades, das angústias, dos choros, assim como todos têm, como eu tenho, todos têm. Escolha hoje perseverar no Senhor. A segunda coisa, a segunda chave para a gente vencer a inconstância é: creia no que a palavra diz. A gente viu que a primeira chave foi: precisamos tomar a decisão antecipada de perseverar. E a segunda é: creia no que a palavra diz. Romanos 10, 17 diz o seguinte: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Em Romanos 8, 37 e 39, diz que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos crer na palavra para permanecermos firmes e constantes, e não inconstantes. Sabe por quê? Porque, apesar de ser difícil da gente levar isso ao pé da letra e crer em tudo que a palavra diz, Júlio, como é que eu vou crer em tudo? Porque se a Bíblia fala que eu sou filho, que eu não sou mais condenado, que a minha mentalidade mudou, como é que eu ainda estou em pecado? Como é que eu ainda estou caindo? Se a Bíblia fala que eu tenho a mente de Cristo, como é que eu penso nas coisas que eu estou pensando? E esse é o ponto. Romanos 12 diz para a gente se renovar através da transformação da nossa mente, da renovação da nossa mente. E a gente precisa entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Como a lei já fala, as circunstâncias são as maiores coisas que mentem para nós na nossa vida. Elas são especialistas em mentir para nós. E a gente precisa entender que o que te define, meu velho, não é as circunstâncias, o que você pensa sobre você, o que seus amigos pensam sobre você, mas o que a palavra diz sobre você. Então, se a palavra diz que existe um lugar onde você pode permanecer livre em Cristo, constante em Cristo, que todas as coisas foram feitas novas em quem está em Cristo, que você é imagem e semelhança dele, que você é embaixador dele aqui na terra, que você representa ele, esse lugar é possível.
Comece a declarar essas verdades sobre a sua vida. O quão é importante você decorar versículos e usar ele nesses momentos chaves. Ouse crer na palavra. Ouse trazer à memória aquilo que pode te trazer esperança. Se Elias tivesse só lembrado do que Deus tinha falado para ele, que era para ele ir, que Deus ia guardar ele, talvez ele não tivesse passado por esse momento de querer morrer. Então, às vezes, você está querendo morrer em casa, velho. E você está, caramba, eu tinha alegria em Deus, eu tinha alegria no cabeção, por que eu estou querendo morrer? Você está querendo morrer porque você se esqueceu que a Bíblia diz que Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Júlio, mas não é o que eu sinto. Não se importe com o que você sente. Se importe com o que a palavra diz. E repita isso, ore isso até que isso se torne verdade e renove a sua mente. Então, para você crer no que a palavra diz, vá para o seu lugar secreto, repita essa palavra, ore essa palavra, declare essa palavra, até que você viva essa palavra. Isaías 40 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se Deus diz que aqueles que confiam e descansam no Senhor correm e não se cansam, ou seja, não entram em inconstância, mas perseguem a maratona sem parar. Então nós precisamos crer no que a palavra diz. Precisamos crer no que Deus diz a nosso respeito. Júlio, mas não é o que eu estou vivendo. Tudo bem, às vezes não foi o que eu vivi. Às vezes eu não consigo e eu não vivo 100% do que essa palavra diz, mas significa que eu e você estamos certos? Não. Significa que a gente precisa se voltar para o Senhor e declarar essa palavra, meditar nessa palavra, buscar Ele em secreto, até que isso se torne verdade nas nossas vidas. Até que a gente seja aquilo que Deus diz a nosso respeito. 2 Coríntios 5,7 diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Não viva pelo que você acha que você é, pelo que você escuta que você é. Viva pelo que Deus diz que você é. Então, se a palavra diz que todas as coisas são feitas novas em Cristo Jesus, e que você é uma nova criatura, e tudo que era antigo morreu, então esse lugar existe, e ele é alcançável. Ele é alcançado por meio da fé em Cristo Jesus, pela renovação da nossa mente. Então, viva essa palavra, medite nela, declare ela, até que ela seja verdade na sua vida. E agora, a terceira chave para que a gente possa viver sem inconstância e vencer a inconstância é persevere no lugar secreto. Mateus 6,6 diz o seguinte: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. Então seu pai que observa em secreto os recompensará. Escuta o que eu estou te falando aqui. Existe algo extraordinário após a perseverança no lugar secreto. Quando a gente vê Jesus, antes dele começar o ministério dele, antes dele começar a pregar, dos milagres acontecerem, das multidões serem alcançadas, ele passou 40 dias no deserto, no lugar secreto, buscando ao Senhor, sendo tentado, passando por dificuldades, passando por lutas físicas, espirituais e mentais, emocionais, mas ele estava no lugar secreto, perseverando em oração. Perseverando em oração. Quando a gente vê Jesus no Getsemane, é muito lindo isso. Presta atenção nisso aqui. A gente vê que Jesus estava ali, ele orava pedindo ao Pai que preparasse ele para aquele momento, e ele começa a sofrer. Em determinado momento ele faz a seguinte oração. Em Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, se está difícil, ore mais intensamente. Se está puxado, ore mais intensamente. Está com pouca fé, ore mais intensamente. Persevere no lugar secreto. Persevere no lugar secreto. Isaías 41:10 diz o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Teve uma vez, é um testemunho rápido antes da gente ir para o final da mensagem, no acampamento de 2018, no primeiro Somos Um que teve, eu vivi uma experiência interessante. Em determinado momento no acampamento, antes do culto noturno, antes do jantar, uma pessoa começou a passar muito mal, e ela estava no quarto dos meninos, e ela estava com muita enxaqueca, e a gente decidiu ir orar por ela, eu e o JP, que estava tocando guitarra aqui. E a gente começou a orar por ela, para que ela fosse curada, ela realmente estava muito mal, e nada estava acontecendo.
E foi numa época onde eu estava querendo ver o poder de Deus, vendo pessoas sendo curadas, crendo que a palavra diz a respeito disso, que os que creem veriam esses sinais, e eu comecei a orar para as pessoas e nada acontecendo. A gente orou 2, 3, 4 vezes, nada acontecendo, e as pessoas começaram a entrar no quarto depois dos esportes, e as pessoas começaram a ficar incomodadas com o barulho, acenderam a luz, essa pessoa ficou com muita dor. Aí a gente levou ela para um quartinho, que tinha um quarto escuro no acampamento, e a gente começou a orar mais por ela, a gente chamou o Vargas para orar por ela, entraram mais diversas pessoas, deram remédio, oraram por ela e nada acontecia. E eu não estou falando que é errado tomar remédio nem nada disso, mas naquele dia, eu estava com uma fé diferente, eu estava com uma esperança, melhor, em vez de fé, eu estava com uma esperança diferente de que algo poderia acontecer. E a gente permaneceu ali orando por aquela pessoa, e começou a ser frustrante, porque nada estava acontecendo, a gente decidiu se mobilizar, tá, ver o JP Barks, a gente, não, a gente vai orar diferente agora, com mais fé, a gente orou junto, agora a gente vai orar para as pessoas. As pessoas estavam no estado deplorável ali na cama, realmente muito mal, não estava conseguindo tomar água, levantar, estava com vontade de vomitar. Aí eu lembro que, aí eu orei, aí nada aconteceu. Aí depois o JP foi lá, orou e nada aconteceu. O Vargas orou e nada aconteceu. Essa pessoa não melhorava nem 1%, nada acontecia. Aí foi naquela, não, a gente está com fé, vamos orar de novo. Aí eu orava de novo e essa pessoa só piorava. Aí eu lembro que ela estava deitada numa cama de casal, assim, eu ajoelhei do lado da cama e eu comecei a chorar. E eu comecei a falar assim, Deus, eu creio no que a tua palavra diz. Eu creio que essas coisas podem acontecer, não porque nós somos espirituais, mas porque a tua palavra prometeu essas coisas. E a gente estava num ambiente espiritual, quem viveu o Somos 1 de 2018 sabe tudo que aconteceu ali. E eu estava eu já estava bem frustrado e chorando ali. Eu falei, Deus, o que mais que você deseja? Eu criei na tua palavra, eu orei com fé. O que o Senhor deseja? Talvez não seja a sua vontade, mas o que o Senhor deseja? Eu entendi que naquele momento Deus tinha para ele a cura. E foi engraçado porque eu ouvi no meu coração mais fé. Aí eu falei, mais fé como? Aí eu também tive um pensamento. Pede para essa pessoa levantar. Aí eu falei, não, aí já é demais. A pessoa está passando mal, está na cama, morrendo. Como é que eu vou pedir para essa pessoa levantar? Aí eu falei, Deus, se isso realmente é um pensamento seu, eu preciso de um empurrãozinho, eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu lembro que quem estava nesse acampamento sabe que eu não levava o celular para lugar nenhum. Eu deixei ele na mala, só falava de noite com meu pai, estou bem, minha mãe, estou bem, pronto. Não queria mexer no celular. E por acaso, eu não sei por qual motivo, eu estava com meu celular no bolso, nessa hora. Aí eu peguei meu celular e falei, cara, eu vou abrir o aplicativo da Bible App, vai que ela fala comigo. E foi exatamente esse versículo que apareceu nesse dia. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. E nesse momento, eu sem pensar, porque se a gente pensa, a gente não vive as coisas de Deus, eu levantei. Falei, mano, sei que você vai achar isso aqui estranho, mas levanta. Aí a pessoa, como assim? Eu levanta? Vamos levantar. E na hora a gente orou. E na hora não aconteceu nada, assim, particularmente nada demais. Mas essa pessoa começou a melhorar. E acabou que no culto ela estava pulando ali com a gente no louvor. E foi muito lindo a gente poder ver que, através da perseverança em oração, as coisas aconteceram. E deixa eu te falar uma coisa. Isso pode acontecer na sua vida, assim como aconteceu na minha? Pode. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a gente ora pelas pessoas e elas são curadas. Nem sempre a gente busca a Deus e a gente escuta a sua voz. Mas aí entra naquilo que a gente falou no início. Os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem firmes na verdade do Evangelho, independente das circunstâncias. Então persevere no lugar de oração, independente do que você veja ou não. Mas saiba que aqueles que buscam o Senhor, o próprio Deus os recompensa. Mas eu tenho uma chave para você dentro dessa, entre buscar no lugar secreto. Quando você não ver as coisas acontecendo, quando nada estiver cooperando, faça que nem Pedro fez. Se a gente for em João 6, 60, versículos 60, 66, 68, diz o seguinte. Jesus tinha acabado de pregar uma mensagem dura às pessoas que estavam ouvindo, e muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? No momento que o bicho estiver pegando, diga o que Pedro falou. Jesus, eu não estou bem, eu estou em lágrimas, as circunstâncias não estão cooperando, mas para onde nós iremos, se só você tem as palavras de vida? Faça desse versículo a sua oração, e quantas vezes eu precisei fazê-lo.
Quantas vezes eu passei por esse momento de dúvida, de incredulidade, mas a Bíblia nos faz o convite de voltar os nossos pensamentos para aquilo que pode nos trazer esperança. Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Está difícil? Ore mais intensamente, assim como Jesus fez. Ele não foi privado de viver coisas difíceis na caminhada dele com Deus, apesar dele ser Deus. Nós também não vamos ser privados de passar por momentos de deserto. Porque, escuta, as maiores coisas na nossa vida com Deus são depois de um deserto bem aproveitado. Então, assim como Jesus, assim como Elias, use o seu deserto para perseverar no lugar secreto de oração. Use as suas dificuldades como um trampolim para se aproximar de Deus em oração, não para se afastar dele em inconstância. Persevere no lugar secreto. E para fechar, Hebreus 10, 35 a 39 diz o seguinte: pois não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Continue orando, você vai ser recompensado. Você vai viver um lugar de intimidade com Deus, você vai passar por esse deserto, o deserto é lugar de passagem. Eu não sei como é que você está, como é que está seu coração, mas decida hoje buscar o Senhor. Decida hoje perseverar em oração. Decida hoje crer na palavra, no que ela diz a seu respeito. Vamos viver isso juntos. Vamos andar em unidade e viver o que a palavra diz a nosso respeito. Creia, creia. Se você está em pecado, se você está triste, se você está mal, se você não está vendo as coisas de Deus se cumprindo na sua vida, creia, persevere mais um pouco. Pode ser que tudo isso se passe amanhã ou depois, mas não deixe de perseverar. Então, para a gente lembrar, as 3 chaves para a gente vencer a inconstância é tomar a decisão antecipada de perseverar, crer no que a palavra diz e perseverar no lugar secreto. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Abaixe sua cabeça aí na sua casa. Feche a porta do seu quarto, apaga a luz, mas tenha um momento de intimidade com Deus agora. Jesus, muito obrigado, Pai, porque você é um bom Pai. Você tem bons planos a nosso respeito. Você não colocou uma realidade a ser seguida que era impossível de ser alcançada, mas o Senhor nos deu o mesmo Espírito Santo que te ressuscitou dos mortos. O mesmo Espírito que te levou a viver os planos de Deus para a sua vida, é o mesmo Espírito que habita em nós e que nos capacita para viver tudo isso, Pai. Fala o coração de cada uma das pessoas que está nos ouvindo aqui, através da IBLN TV, Senhor. Fale aos nossos corações, Deus, nos tire desse lugar de inconstância, em nome de Jesus. Se há alguém que não está bem, Deus, que o Senhor possa curar essa alma, que o Senhor possa entrar com fôlego de vida, entrar com vigor, Deus, para que eles sejam constantes em Ti, Jesus. Não permita, Deus, que nós sejamos uma geração que ao mesmo tempo que queima por avivamento, que queima por orar por cura, mas em uma semana que não temos sinais e maravilhas, nós nos voltamos para a pornografia, nós nos voltamos para masturbação, nos voltamos para depressão, para tristeza, para velha vida. Não, Deus. O Senhor nos chamou para ter vida e vida em abundante, constante, Pai. Ó Deus, gera isso no nosso coração, Pai. Que nós sejamos firmes, inabaláveis, Deus. Como a Tua palavra é, Pai. Fala os nossos corações, nos convence daquilo que a gente precisa fazer. Que a gente venha se voltar para a Sua palavra, que a gente venha decidir Te buscar com perseverança. Que a gente venha perseverar no lugar secreto, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração, medite nessa palavra e busque a Ele em perseverança. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você recebeu aí, meu velho? Como o Julinho falou, mande o link do cabeção de hoje, dessa pregação, mande para geral, mande para os seus amigos, amigas, para aquele brother, que você possa fazer diferença na vida de alguém e creia que essa palavra vai prosperar naquilo para o qual o Senhor a designou. Esse foi o cabeção dessa noite, meu velho. Muito obrigado porque você tem estado conosco, você tem nos acompanhado e eu quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus possa te abençoar, fazer muito mais do que você pediu ou imaginou, mas que o desafio dessa noite possa
ser vivido, vencido. Que você possa realmente, cara, ter uma vida constante no Senhor. É isso aí. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Se você ainda não está inscrito no nosso canal IBLN TV, se inscreva, participe juntamente conosco. Seja abençoado, abençoe alguém. Próxima terça-feira, vamos continuar a nossa série de lives com o tema A Minha Nada Fácil Vida Afetiva. Na última terça nós terminamos finalmente, brother, aquela live épica, Vida de Solteiro. Na próxima terça-feira o tema vai ser Conselhos Práticos para a Sua Vida Sentimental. Então não deixe de estar conosco na próxima terça-feira, às 21h30. Domingão, velho, culto presencial. Se inscreva, entre lá no link, se inscreva, garanta a sua participação aqui no nosso culto e creia que você vai ser abençoado. É isso aí. Feche os seus olhos, se coloque diante do Senhor. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu viver aqui nessa noite. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, meu brother. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, meu velho. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz forever. Esse foi o Cabeção. Dani e Alicinha, me espera aí.